Quem realmente foi Jezabel? Se alguém fizer uma lista das mulheres mais infames da Bíblia, o nome desta princesa fenícia deverá estar no topo. Jezabel. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui a gente conversa de forma simples e profunda sobre temas da Bíblia, explorando suas histórias, mensagens e ensinamentos para os dias de hoje. Se você quer entender mais sobre a palavra e como ela se aplica à nossa vida, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nessa caminhada. Jezabel era dominadora, impiedosa, injusta, manipuladora, inescrupulosa e implacável. Sua perversidade era tão grande que ela matava pessoas inocentes como se não fossem nada. Foi o que ela fez com Nabote. Por exemplo, Jezabel também fez de tudo para acabar com a adoração em Deus, Israel, e se empenhou em destruir todos os profetas do Senhor. Inclusive, seu confronto com o profeta Elias marcou a história bíblica. Por tudo isto, com o tempo, Jezabel acabou se tornando um símbolo da corrupção espiritual, da idolatria, da imoralidade e da maldade. E neste vídeo, você conhecerá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Jezabel. A história de Jezabel na Bíblia está registrada entre os capítulos 16 do primeiro livro de Reis e o capítulo 11 do segundo livro de Reis. Jezabel foi a esposa de Acabe, o rei de Israel. Entre os anos de 874 e 853 a.C. Mas antes de falarmos sobre as coisas horríveis que Jezabel fez no reino de Israel, primeiro precisamos entender sua origem. A Bíblia relata que Jezabel era filha de Ebal, o rei dos Sidônios, que na verdade governava sobre toda a Fenícia. Portanto, apesar de Jezabel ter chegado à realeza de Israel, ela era uma mulher estrangeira, descendente de um clã fenício, o nome do seu pai, e Baal significa Baal está vivo, e isso nos ajuda a ter uma ideia do tipo de influência que ela teve dentro de sua casa. Baal ascendeu ao trono após ter matado seu predecessor e reinou por cerca de 32 anos. E de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, Baal era também um sacerdote dos deuses Astar e Car. Talvez Jezabel tivesse passado anônima pelas páginas da história, se não fosse o seu casamento ilegal com o herdeiro do rei, Omri, de Israel. Havia uma proibição concernente a casamentos entre hebreus e povos cananitas do Levante. Mesmo assim, o príncipe de Israel casou-se com a princesa dos Sidônios, provavelmente para selar o tratado político-econômico entre os dois estados. Acredita-se que este casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, um acordo promovido por Omri, pai de Acabe. Para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel em cerca de 880 a.C., e o que aconteceu após este casamento garantiu uma infâmia perpétua ao nome de Jezabel. A união entre Jezabel e Acabe foi o ápice da perversidade e da apostasia em Israel, de modo que é dito que as maldades de Acabe foram maiores do que a de qualquer um de seus predecessores,
A Bíblia explica que Jezabel era uma devota de Baal, o deus cultuado na Fenícia, e quando casou-se com Acabe, foi feito um tratado para que Jezabel pudesse continuar adorando seus deuses nativos, também em Samaria, seu novo lar. Jezabel então convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para o culto ao seu Deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel e conduziu o povo à apostasia. Jezabel contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá, a rainha. A rainha Jezabel tinha uma personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta a princípio. Sua principal exigência era de que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. Mas, na verdade, Jezabel queria mesmo era extinguir completamente o culto ao Senhor em Israel. Então Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor e mandou matar todos aqueles que se pusessem contra suas práticas idólatras. Consequentemente, o texto bíblico registra que centenas de profetas do Senhor foram massacrados. O relato bíblico claramente nos mostra que Jezabel exercia forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que Jezabel agisse conforme desejasse. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel, Acasias, Jorão e Atalia. Embora existia uma discussão se Jezabel realmente foi a mãe de Atalia, ela também instruiu seus filhos de acordo com suas práticas. Atalia, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá, quando se casou com Jeorão, filho de Josafá, e quase acabou com a dinastia de Davi. E foi neste contexto de terrível tensão que surgiu inesperadamente na história bíblica o profeta Elias, o maior desafeto de Jezabel, que reprovava seus costumes pagãos. E dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então, a Bíblia diz que naquela ocasião, sob a oração de Elias, caiu o fogo do Senhor, e em seguida o profeta de Baal acabou sendo morto. Mas mesmo com a prova real do poder de Deus e com o massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu sua idolatria. Muito pelo contrário, seu ódio perseguidor se intensificou. Ela ameaçou o profeta Elias, que precisou fugir para o monte. Mas na verdade, Jezabel estava a ter uma das mortes mais terríveis da história bíblica. A Bíblia diz que Jeú deu ordem para que seus oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio, de modo que seu sangue espirrou na parede e sobre os cavalos, e em seguida seu corpo ainda foi atropelado. Então Jeú fez uma refeição e depois ordenou que seus homens sepultem Jezabel, pois afinal ela era filha de rei. É interessante perceber no relato bíblico que não atribuiu a Jezabel o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de rei.